Bem, vamos lá então para a parte final. Esse é o último vídeo dessa unidade 1. Se você pulou, dá uma olhadinha no videozinho curtinho que eu fiz só com gráfico, que deu confusão no vídeo da aula de flutuações, porque o gráfico estava todo ruim. Eu não entendi o que aconteceu. Eu tinha checado, mas é porque eu chequei em outro computador. Eu não sei se na hora de compilar deu algum problema. Eu fiz uma compilação no final aqui com essa parte de transformações, porque tem que, cada vez que eu uso o LaTeX para fazer, então tem que fazer, eu tenho que mudar, e eu não sei se nessa hora que eu puxei, pegou uma outra figura, que não era a figura que era para estar lá, mas aquela figura ali tem até um deslocamento de longo prazo, que eu nem discuti aqui no curso. Então me desculpo pelo aquele slide, eu fiz aí um videozinho mais artesanal, onde eu tento desenhar, o desenho está feio a beça, mas eu acho que passou melhor a ideia. Fica aqui então um pedido de desculpas à turma toda, e o convite para, se ainda não ficou claro, talvez não tenha ficado, eu fiz a confusão, tragam para nosso encontro, que a gente conversa sobre isso. É um assunto que eu gosto muito, eu dou aula de macro. Essa parte final aqui, essa última parte da unidade 1, ela trata das grandes transformações que a economia e a sociedade brasileira passaram nesse período que o nosso curso está interessado, tipicamente o pós-guerra. O Brasil é outro, o mundo é outro, mas o Brasil também é outro. Nós tivemos muita mudança, a nossa realidade é muito diferente, nossos problemas sociais, econômicos, talvez até pessoais, entendeu? Eles criaram, né, outra dimensão, outro tipo de problema. Alguns permanecem, óbvio, mas mudou muito. Então a ideia é fazer esse apanhado, meio que para ter uma ideia do pano de fundo do que está acontecendo, enquanto nós vamos discutir a parte mais econômica a partir da próxima unidade. Então, no pós-guerra aconteceram grandes transformações na economia e na sociedade brasileira. Na política, foi um período de grandes crises. De certa forma, ainda está. Nós tivemos tentativas de golpe, nós tivemos presidente que cometeu suicídio, nós tivemos renúncia, nós tivemos golpe, aí nós tivemos a queda da ditadura, aí no presidente eleito, primeiro presidente eleito sofre impeachment, aí depois vem o próximo presidente, já o Fernando Henrique, tem um impacto econômico muito grande com o fim da inflação, mas, por outro lado, tem mudança constitucional para dar mais um mandato para o presidente. Aí vem o Lula, que não mexe, não faz essa confusão, termina o mandato, mas depois dele vem a Dilma, que termina o primeiro mandato, mas toma impeachment. Depois veio o Temer, um governo rápido, controverso. Finalmente, agora nós estamos no governo Bolsonaro, e o assunto impeachment, enquanto eu gravo essa aula, eu estou gravando essa aula no finalzinho de junho, o assunto impeachment está na mesa. As pessoas estão falando de impeachment, não sei se vai ser viável, se não vai, nem é objetivo meu discutir isso aqui, mas é só para mostrar como tem muito barulho. A política brasileira, ela não é porque começou isso agora, não. Teve impeachment, teve um caso interessantíssimo, na sequência do suicídio do Vargas, nós tivemos 3 presidentes, em questão de meses, e teve um presidente, um vice-presidente, que tomou um impeachment mesmo estando afastado. Quer dizer, está cheio de confusão na nossa história. Então, mas aqui vou falar mais dessa parte da ditadura, mas tem o resto, não está aqui no slide, mas tem. Aqui, só isso que eu estava falando, né? Só em 54, na sequência do suicídio de Vargas, nós tivemos 3 presidentes: Café Filho, Carlos Luiz e Nereu Ramos. O Café Filho conseguiu tomar um impeachment mesmo estando afastado. A história foi o seguinte: o Café Filho era o vice-presidente, ele assumiu, mas acusaram o Café Filho de estar armando um golpe para impedir a posse do Juscelino, que seria o presidente eleito. Aí saiu, ele pediu uma licença de saúde, entrou o Carlos Luiz, que também foi acusado, ele era da UDN, a UDN era acusada de golpista. O Carlos Luiz vai aprontar. Saiu o Carlos Luiz, entrou o Nereu Ramos para conseguir fazer a transição, mas aí o Café Filho disse: não, estou bem, terminou a minha doença. E aí deram o impeachment nele, afastaram ele, só para você ter uma ideia da tensão política que o Brasil passou nesse período. Não é exclusividade nossa essa tensão. Enquanto na política tinha esse caos, e aqui eu estou falando mais do período de 50 a 85, 50 a 80, talvez até para ser mais preciso, na economia você teve um crescimento forte, industrialização, era o que marcava. A sociedade deixa de ser rural, aquele jeitão rural antes da guerra, dos anos 20, 30, ela vai virando cada vez mais urbana, uma sociedade cada vez urbanizada. Em 85, a democracia é reinstalada, em 89 tem eleição direta para presidente, a primeira desde os anos 60, para você ter ideia, a primeira desde os anos 60.
a minha geração, eu votei nessa eleição de 89, ela votou junto com meus pais. Ela votou junto, não meu pai, que era mas que minha mãe, por exemplo. Assim, a primeira vez que a gente votou para presidente foi junto. Então, para você ver o impacto da ditadura. E aí vem, como eu já falei, né, a confusão continua. Entre 1990 e 2020, nós tivemos 2 presidentes que tomaram impeachment. Não estou entrando no mérito, nem julgando, só estou dizendo que foram 2 presidentes que tomaram impeachment e nós estamos falando. E também o Fernando Henrique teve ameaça de impeachment, o Lula. Então, assim, tem sempre essa discussão. Em termos demográficos, nós deixamos de ser uma sociedade rural com alta taxa de fertilidade, poucos habitantes com mais de 65 anos, para nos tornarmos uma sociedade urbana e com baixa taxa de fertilidade. Ainda não temos tantos habitantes com mais de 65 anos, mas estamos caminhando para isso numa velocidade bem alta, muito mais alta do que outros países. Então, nós estamos virando uma sociedade mais urbanizada, com menos crianças e mais envelhecida. Aumenta a concentração de moradores em grandes cidades, aumenta a proporção com pessoas de mais de 65 anos, embora ainda seja menor do que, por exemplo, na Europa e por aí. E já você tem um aumento considerável da expectativa de vida ao nascer, o que, diga-se de passagem, é uma excelente notícia, é bom viver mais, mas traz desafios para a maneira de pensar a economia. Então aqui tem a população urbana como proporção da população total. O Brasil é o vermelhinho, tá? O Brasil é vermelhinho. Se você vê aqui nos anos 60, isso aqui é em 1960, eu devia ter marcado as datas, mas é 1960, a base do Banco Mundial começa em 60. Em 1960, nós estávamos abaixo da América Latina, a América Latina é o verdinho, e bem abaixo dos países de renda alta. Estávamos acima da média do mundo e acima dos países de renda média alta, que é o grupo de países que o Banco Mundial nos coloca. Aqui tem um efeito de Ásia muito forte, né? A Ásia teve um papel muito forte aqui e muitos desses países estão nesse grupo com o Brasil. Eram pobres antigamente, como o Brasil era, mas hoje estão nesse grupo. De todo modo, é interessante ver como é que o Brasil ultrapassa bem a América Latina em termos de população urbana e como ultrapassa até os países ricos, né? Então, é uma urbanização muito forte aqui no Brasil. A população urbana como proporção da população total, ela sai para mais ou menos metade da população, pouco menos da metade, e vai aí para mais de 80% da população. Então, para vocês terem uma ideia de uma mudança, quer dizer, nós deixamos de ter problemas rurais para ter problemas urbanos, que têm natureza diferente. Olha a taxa de fertilidade, de novo, é uma queda do mundo inteiro, é uma queda que acontece no mundo inteiro. Os países da renda alta, a queda não é tão pronunciada, porque eles já tinham uma natalidade baixa, relativamente baixa ali em 60, mas ainda assim é uma queda. E olha o Brasil era a maior de todas em 1960, é o vermelhinho, o Brasil é sempre o vermelhinho. Ele é o maior de todos. E cai agora a nossa taxa de fertilidade, só é maior que a dos países ricos, só é maior do que os países de renda alta. Nós estamos abaixo da média da América Latina, dos países de renda média alta e do mundo. Então, poucos filhos. Eu sempre gosto de dar um exemplo pessoal nisso. Eu tenho uma avó que teve 10 filhos, a outra avó minha teve 6 filhos, pouquinho para a época, 6, né? Mas uma teve 6, outra teve 10. Meus pais tiveram 2 filhos, eu tenho só uma irmã, e eu não tive nenhum. Então, essa é a queda da fertilidade, a queda brutal da fertilidade. Você vê que na mesma família, em 3 momentos, foi de 10, se eu pegar o braço materno, para 0. E se eu pegar o paterno, foi de 6 para 0. Uma queda brutal. Eu sei que 0 é extremo, mas muita gente hoje tem 1, 2 filhos. É difícil encontrar quem tenha 10 filhos, como meus avós maternos tiveram. E olha que caso de muito mais, a gente tem mais de 50. Hoje só o Mr. Catra, né, que tinha, quer dizer, falecido Mr. Catra, ele que tinha esse monte de filho. Olha a população com mais de 65 anos, você vê que aqui os países de renda alta lideram disparado, eles têm uma proporção muito grande, mas, de novo, o Brasil era o que menos tinha. Era a menor proporção era no Brasil e agora ele já ultrapassou a América Latina, ele já ultrapassou o mundo, ele está começando a encostar nos países de renda média alta, que, de novo, aqui tem influência forte de Ásia. Mas vocês veem também essa mudança demográfica que eu estou falando, que é muito importante, uma mudança geográfica de áreas rurais para áreas urbanas, e uma mudança demográfica de pessoas vivendo mais, que é bom, pessoas tendo menos filhos, e aí cada um decide se é bom ou não, cada um que escolha seu número de filhos, e as pessoas aumentando essa proporção, como consequência aumenta essa proporção de pessoas acima de 65 anos. Aqui é o vivendo mais, a expectativa de vida a nascer. Eu não sei porque que mudou a cor do Brasil aqui,
não era para ter mudado, o Brasil ficou meio... Mas é esse daqui, o Brasil, esse verdinho aqui. De novo, é uma boa subida, ultrapassa a América Latina e Caribe, encosta aqui na renda média alta, que sai de baixo, mas tem uma subida muito forte, continua abaixo dos países, e que isso aqui é a expectativa de vida ao nascer, e aqui tem um registro importante a fazer. Boa parte, assim, a nossa expectativa de vida ao nascer seria bem mais alta se não fosse a violência, que se morre muito jovem. Muita gente morre aí na faixa dos 20 anos por conta de violência urbana. Se você passar dessa faixa, muitos de vocês são nessa faixa, então, pelo amor de Deus, se cuidem. Tome cuidado, porque a faixa de vocês aí, da maioria, é quem mais morre nessa loucura de violência urbana. Uma vez que você passou, sua expectativa de vida vai encostando na dos países ricos muito, muito alta. Eu não trouxe esse gráfico aqui, porque é muita demografia, isso não é o objetivo do curso, mas é só um registro importante de fazer. Se você chegar, por exemplo, na minha idade, a minha expectativa de vida já vai ficando muito parecida com a de um habitante de país de média de renda alta, né? De renda alta. Se não é problema meu, que sou outro, é questão de hábitos de vida meu, mas um brasileiro médio de 50 anos tem uma expectativa de vida já bem mais perto da de um cara que mora num país avançado. Essas transformações, volto a dizer, não é questão de ser ruim. Algumas são claramente boas, como, por exemplo, o aumento da expectativa de vida, indiscutivelmente é uma boa notícia. Nós queremos viver mais mesmo. De preferência, uma boa vida, né? Aproximam o Brasil de países de renda média alta dos países ricos, mas trazem desafios para a nossa economia, trazem desafios sérios. Saúde. Ora, um país muito jovem, a questão da saúde tem menos peso. Por quê? Porque normalmente, à medida que você vai tendo mais idade, que os problemas de saúde vão aparecendo. Quer dizer que jovem não tem problema de saúde? Não, pelo amor de Deus. Mas, em média, tem menos. O cara jovem tende a ser mais saudável, tende a ter menos necessidade de acompanhamento médico. À medida que você vai envelhecendo, você vai passando mais realmente. Vocês não acreditam em mim, vocês devem estar aí pelos 20, daqui a 30 anos vocês lembram do que eu estou dizendo. Vocês vão ver que com 50, que é onde eu estou hoje, né, nessas 50, a gente começa a ter mais necessidade de ver o que está acontecendo. Tem umas coisas que você nem sabia que tinha, começa a doer, você descobre uns órgãos, eu tenho isso, você tem, e dá problema, tem que olhar, né? Quer dizer, tem um pâncreas. Você diz, cara, você com 20 anos, você tem pâncreas. Eu não estou preocupado com pâncreas, não estou preocupado nem com fígado, que eu sei que a gente ouve falar mais. Aí depois você vai descobrindo que tudo isso é importante, que dá problema e que vai acontecendo as coisas, né? Então a saúde vai demandando mais. E uma coisa importante, saúde é bem caro. Então uma sociedade que vai envelhecendo, ela vai diminuindo o gasto em educação, porque vai diminuindo o número de jovens que frequentam escolas, universidades, e aumentando saúde. Só que a educação é bem mais barato que saúde, então você tem uma questão fiscal importante. Previdência passa a ser um grande problema. Olha, se discute a forma da Previdência. Eu cheguei em Brasília nos anos 90, em 98, eu fiz concurso para o IPEA. Meu primeiro emprego aqui foi no IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E eu trabalhava com Previdência. Eu não era um assunto novo, já tinha gente no IPEA trabalhando com Previdência muito antes de mim. Tinha o famoso Francisco Oliveira, a gente chamava de Chico Previdência, que já trabalhava, saudoso também, porque não está mais entre nós, mas já trabalhava com esse tema há muitos anos. E o assunto não para, Eu até brincava com meus colegas, dizendo, cara, eu cheguei no IPEA, eu fui estudar Previdência, porque foi a demanda lá do IPEA. E você nunca mais consegue mudar de assunto. Por quê? Sempre tem alguém te ligando para falar, porque sempre tem uma proposta de reforma de Previdência na mesa. O Fernando Henrique teve uma, o Lula fez a modesta, mas mexeu lá nos servidores, que tem um impacto importante de longo prazo. A Dilma regulamentou, criou o FUNPRESP. O Bolsonaro, o Temer tentou fazer, não conseguiu. O Fernando Henrique também não deu certo, ele perdeu lá, a famosa perdeu por um voto. Bolsonaro aprovou uma e não se enganem, daqui a pouco tem outra na mesa, a gente discutindo reforma de Previdência. Por que isso? Por conta da mudança na estrutura demográfica. Você imaginar, assim, se minha avó, que teve 10 filhos, tivesse que ser sustentada pelos filhos dela, o peso para cada filho não seria tão grande. É para dividir por 10 a fatura. Morreu o bebê. Mas ficaram 9 adultos que podiam se cotizar. Se minha mãe fizer isso, meu pai já não está mais aqui, mas se minha mãe fizer isso, é um peso maior para mim e para minha irmã, porque são só os dois para dividir a conta. E eu?
Se eu fizer isso, eu estou ferrado, porque não tem filho, não vai ter ninguém. Então, essa é a intuição do que acontece na Previdência. Depois nós vamos discutir Previdência com mais cuidado, lá na frente do curso, mas essa intuição é básica da coisa. O sistema de Previdência foi desenhado com a ideia dos jovens bancarem os mais velhos que saem da força de trabalho. E quando você está em boa parte do século XX, né, isso começa a acontecer no final do século XIX, o marco é Bismarck na Alemanha, à medida que você está no século XX, isso é maravilhoso, porque você tem um crescimento muito grande, aí jovem, tem a guerra, que é um negócio terrível, morre muito jovem, mas depois nasce um monte de gente, e o sistema vai funcionando, ele toma forma mesmo, melhor definida no pós-guerra, e vai funcionando. Quando muda a estrutura demográfica, começa a dar problema. Não é à toa que o mundo todo discute. Eu li há pouco tempo que a China já está discutindo reforma da Previdência. Violência urbana. Claro que existe uma violência rural também, não é que o campo é aquele paraíso que às vezes a gente imagina, mas a violência rural tem uma lógica diferente da violência urbana. Né? A violência urbana tem uma lógica própria, bem complicada, que acaba sendo um grande desafio. Você parar para pensar, por exemplo, a guerra às drogas, independente se você achar que essa guerra é uma ideia boa, ou se você acha uma ideia sem pé nem cabeça, aí cada um com o seu julgamento, mas ela é um fato. E ela drena recursos absurdos, bota muito recurso. De novo, você pode dizer, não, vale a pena, vamos gastar, porque a droga é um flagelo que tem que ser combatido pelo Estado. Ou você pode ser daqueles que dizem, não, o Estado não devia se meter nisso, cada um que cuide da sua vida. E eu não vou entrar nesse mérito aqui no curso. Eu tenho uma opinião formada assim, mas eu não vou colocar. Eu sou um cara meio liberal, e aí vocês concluam. Mas, assim, mas é um desafio típico, muito cara de violência urbana, né? Porque aí entra nas comunidades e gera toda uma tensão. Moradia é uma questão também. Claro que quem está no campo tem uma questão, mas moradia urbana acaba sendo um problema, porque tem a questão da distância do trabalho. Todo mundo quer morar perto do trabalho, mas não tem como todo mundo morar perto do trabalho. E aí você cria um problema de criar os bairros mais distantes, mas não quer ir para lá, e aí acaba formando comunidades mais pobres e com que trazem problemas, saneamento e tudo isso junto. Transporte urbano, que vem nessa mesma toada, porque se as pessoas vão morar longe, elas precisam ter um modo de transporte, mas aí tem o problema do trânsito, bota uma linha de ônibus, mas aí o cara demora 2 horas para chegar ou mais para chegar no trabalho, e isso vai criando uma série de desafios que não são típicos do meio rural, Então são desafios que a sociedade brasileira foi enfrentando no decorrer do século XX, foram ganhando uma dimensão muito maior. E aí vem a pergunta que atormenta o Brasil e outros países de renda média. Nós vamos ficar velho antes de ficar rico? Né? Nós estamos envelhecendo, e aí? Quando for um país... Hoje a gente ainda tem um bônus demográfico, que chama, né? Tem muito jovem para trabalhar. Mas à medida que esse pessoal vai envelhecendo e a proporção de jovens vai caindo, como é que vai ser o país? Porque nós não somos um país rico. Então, esse é um grande problema que se coloca. E aqui está o nosso PIB per capita. Nós já discutimos o PIB per capita antes, aqui só a fonte é do Banco Mundial, mas repare, o Brasil é o vermelhinho, de novo, só um que deu errado as cores, o Brasil é o vermelhinho, repara que o gap é muito grande para os países ricos, esses aqui são os renda alta, nós estamos aí na média do mundo, acima da América Latina, da média da América Latina, acima dos países de renda média alta, mas na média do mundo. Esses países ricos já envelheceram, mas eles são ricos, a questão é, nós vamos ficar aqui nesse meio com a estrutura demográfica desses países, que também está longe, não é desespero total, mas é um sinal amarelo que já surge de que o Brasil corre o risco de ficar com a estrutura demográfica desses países, mas com o PIB PIB per capita dessa turma aqui. Nós já discutimos isso, mas vale só o registro. Entre 50 e 80, a economia brasileira viveu um longo período de crescimento, porque não perdurou. E no lugar de uma transição para uma economia rica, que era o que se esperava, anos 70, esse é um país que vai para frente, ou nada. Né? Não aconteceu essa transição, nós não nos tornamos uma economia rica, nós vivemos uma longa estagnação que a gente já conversou em outros vídeos. A sociedade envelheceu, se urbanizou, os desafios relacionados ao envelhecimento, saúde e previdência, como já falamos, a urbanização, transporte, moradia e violência, a violência urbana, que fique claro, ainda não foram resolvidos. A restauração da democracia na década de 80 permitiu que demandas por bem-estar social ganhassem espaço na sociedade. Está escrito errado aqui, desculpem, mas ganhasse espaço na sociedade.
o que também colocou desafios de política econômica, porque à medida que a democracia voltou, disse, não, eu quero um tipo de bem-estar social. É claro que não vai conseguir fazer uma Suécia aqui, a gente não tem renda para isso, mas a demanda tem o SUS, por exemplo. O SUS é um típico programa de bem-estar social ao garantir uma saúde livre de custos diretos pelo usuário, no sentido que você não paga lá. Você paga indiretamente, que é sustentado por impostos, que as pessoas pagam, mas não é diretamente do usuário, que embute talvez uma certa transferência de renda, que também é objeto de desejo de quem tem essas demandas pelo estado de proteção maior, uma rede de proteção social. Então essas demandas começam a crescer muito, e aí, por exemplo, fica complicado o investimento, não dá para o Estado investir como investia no passado, atender essas demandas e outras demandas que vão surgindo, tudo isso ao mesmo tempo, bancar a Previdência, e aí você vai criando realmente um conflito muito grande, que é um pouco a marca do nosso tempo, né? Quer dizer, esse conflito, como é que a gente faz com o orçamento, aí tem as corporações, eu quero o meu, aí tem a demanda pela algumas pessoas falam a renda básica universal, que é uma proposta que está sendo discutida. Tudo isso é o caldo que nós vivemos no Brasil de hoje. Se você voltar lá para o meados da década de 80, o Brasil tinha vários desafios, né? Quando a democracia foi restabelecida, os governos tinham vários desafios. Fazer a transição para a democracia talvez fosse o mais premente ali. Como fazer para não cair numa outra ditadura ou uma volta do governo militar, ou quem sabe uma ditadura com outra abordagem ideológica, né? O pessoal de esquerda tinha muito esse medo. Então, como garantir que a transição seja para a democracia? Como controlar a inflação? Nós vamos discutir isso aqui no curso, tem uma unidade inteira para discutir inflação. É possível dar sustentabilidade à dívida pública? E aí, com mais foco na dívida externa, que era o drama dos anos 80, hoje não é o drama, hoje o drama está mais na dívida pública, na própria dívida interna. Vamos construir um estado de bem-estar social também, de novo aqui. Não estou querendo fazer juízo de valor, se é desejável ou não construir um estado de bem-estar social. Isso a gente vai discutir em outros momentos, cada um com uma sentença. Mas esse desafio foi colocado, havia essa demanda a ser cumprida. E também retomar o crescimento. Que estava perdido, né? Estava perdido. Foi exatamente as respostas desse desafio que foram dando a dinâmica que começa lá nos anos 80 e chega até hoje. Vale dizer, a transição para a democracia me pareceu que a gente conseguiu com um razoável sucesso. É claro que tem fragilidades, tem muita instabilidade, a gente já falei, tem 2 impeachments nesse período, tem acusações, mas os pilares estão funcionando. Nós temos uma razoável independência entre os poderes, basta ver o STF aí se contrapondo ao Poder Executivo e vice-versa, o Poder Executivo. Então, claro que também, às vezes, se questiona se há exagero ou não, mas dá um sinal de independência. Nós temos a imprensa livre, a imprensa pode se manifestar de novo. Eu sei que em alguns pontos do país isso não é verdade, a imprensa sofre muita perseguição de líderes locais, mas no país como um todo, no macro, né, a imprensa goza de liberdade. A parte da dívida externa conseguiu se resolver, a dívida interna parecia que estava resolvido há uns 10 anos atrás, mas agora a gente está vendo que não estava, então nós temos de novo um problema de dívida agravado com a pandemia. A construção do estado de bem-estar social andou muita coisa, claro que se você vai comparar com países ricos é meio complicado, mas nós temos o SUS está aí, a gente está falando de SUS o tempo todo com a pandemia. Nós temos essa rede de universidades que já existia antes até, mas ela cresceu, a rede de universidades públicas. O ensino hoje, o Brasil tem uma taxa de matrícula bastante razoável das crianças nas escolas, tudo isso é a construção de bem-estar social. Nós temos seguro-desemprego, nós temos o Bolsa Família, que dá um alívio às pessoas muito pobres. Então, assim, talvez não seja o estado de bem-estar social pleno que as pessoas demandaram nos anos 80 e talvez não seja possível. Até porque se você for na Suécia vai ter gente reclamando também. Mas aconteceu. O que a gente não conseguiu fazer foi retomar o crescimento. Né? O crescimento não aconteceu. E sem o crescimento, as outras, particularmente as outras econômicas, assim, as duas últimas, a questão da dívida pública e a questão do bem-estar, principalmente combinadas, fica muito difícil. Então tem uma hora que acontece como agora, que na verdade começou em 2015 esse drama. Chegou a um ponto que o governo não conseguia mais atender as demandas de bem-estar social e a ideia de investir e de estimular a crise não dava. E aí você começa a ter crises que tem um efeito político e econômico
mas de toda forma essas respostas que nós demos e que nós vamos dar e que a geração de vocês também vai dar e que é a construção do Brasil moderno é quem determina, é o pano de fundo de tudo que nós vamos falar nas próximas unidades. Bom, eu termino aqui a unidade 1 com esse vídeo, agradeço a atenção de vocês e na próxima unidade nós vamos falar do período pós-guerra até 85, claro, fazendo uma voltinha, nós vamos falar da parte teórica que fundamenta grande a ideia do desenvolvimentismo, estruturalismo, esse tipo de ideia, e depois nós vamos entrar na parte mais o que aconteceu em cada governo, fazer um resumo aí de cada governo da época, até chegar aos anos 80. Na outra unidade, essa unidade para ali pelos anos 80, na outra unidade nós vamos discutir inflação, e aí segue o curso conforme a apresentação. É isso então, esse vídeo para aqui, essa unidade também para aqui.